Bom dia a todos. Hoje já inicio agora mais uma aula de Geografia para o nono ano do ensino fundamental da Escola Estadual Dr. José Gonçalves de Medeiros. A gente vai falar um pouco sobre os problemas ambientais, mais especificamente sobre os problemas ambientais que estão prejudicando a Europa, certo? A gente iniciou o capítulo que fala sobre a Europa, capítulo 5, e a gente vai dar continuidade agora falando sobre os problemas ambientais, tá certo? O livro é o livro didático que a gente está analisando, né? Você já conhece. O livro Arariba Mais Geografia para o nono ano, certo? E a página que a gente vai analisar é a página número 82 do livro de vocês, tá bom? Vai falar aqui sobre 5 principais problemas ambientais, tá bom? E a gente vai começar a especificá-los a partir dessa aula de hoje, tá certo? É o seguinte, o governo dos países, eles têm tentado lidar com alguns problemas ambientais que têm afetado ao continente europeu, como vem mostrando aqui logo no primeiro parágrafo da página número 82. Inclusive aqui citando alguns exemplos, né? Por exemplo, aqui cita que para diminuir os danos ao meio ambiente, eles tentam reciclar os resíduos sólidos, que no caso é o lixo, né? Que é o descarte, né? De diversos tipos de produtos que não são mais úteis. Proibição da gasolina com chumbo e fabricação de CFC. Porque tudo isso daqui traz danos ao meio ambiente. A gente, inclusive, falou bastante sobre como o CFC prejudica a camada de ozônio em aulas recentes. Então, os países europeus eles têm se preocupado com a situação do meio ambiente e cada vez mais eles têm tentado lidar com eles, criando algumas possibilidades, né? Os governos têm conversado, tendo algumas possibilidades, discutido algumas possibilidades de mitigar, reduzir os danos ao meio ambiente, tá bom? Mas quais são esses problemas ambientais? É o que a gente vai começar a ver a partir de agora, certo? Eu vou compartilhar aqui para vocês uma tela. E aí, vocês vão poder ver alguns desses problemas aí relacionados com o meio ambiente, certo? É um assunto simples e a gente vai poder conversar sobre ele a partir de agora. Da última vez que eu apresentei a tela para vocês, não apareceu o mouse, mas essa semana deu certo para aprender como é que faz para poder destacar a imagem, tá certo? Destacar o mouse na imagem, tá certo? Então, vamos analisar aqui. Nós temos aqui um primeiro exemplo de dano ao meio ambiente, causado pelo ser humano, certo? E lá na Europa, infelizmente, isso daqui é um problema sério. Estamos falando aqui sobre esse problema aqui da chuva ácida, certo? Chuva ácida, infelizmente, tem prejudicado plantações, tem prejudicado construções humanas, tá? E infelizmente é causado pelo ser humano, tá bom? Como é que essa chuva ácida ela é formada? Então, está aqui a definição de como ela é formada. Nada mais é do que causada ou formada graças à alta concentração de ácidos em sua composição. A água da chuva, ela tem um pH considerado um pH inofensivo para o ser humano, até benéfico. E em química vocês vão poder analisar melhor isso, principalmente a partir do ensino médio, mas a gente vai só adentrar um pouquinho nesse assunto aí de química, certo? Quanto mais próximo do pH 7, melhor, tá bom? Porque é um pH neutro. Quanto mais distante de 7,
mais próximo ali de zero, né? Números baixos, entre 7 e 0, vai ser mais ácido, então se torna perigoso para o ser humano. Essa composição ácida pode ser prejudicial, porque corrói, tá certo? Pode corroer, trazer corrosão. Como ela é formada, a chuva ácida? A queima dos combustíveis fósseis, ou seja, combustíveis como, por exemplo, gasolina, o carvão, mineral e assim por diante, né? Liberando na atmosfera exemplos de gases como óxido de nitrogênio, NO2, dióxido de enxofre, SO2. O que eles têm de problema? Do contato entre esses compostos com o vapor d'água presente na atmosfera origina-se uma reação que forma o ácido nítrico, HNO3, e o ácido sulfúrico, H2SO4. Veja aqui que no próprio nome, você já identifica o surgimento de ácidos. Em reação misturada à atmosfera, precipita-se em forma de chuva, neve ou neblina, trazendo consigo alta concentração de ácidos. Temos aqui uma ilustração, uma figura mostrando como é que funciona essa situação, certo? Está aqui, a fábrica, ou as fábricas, as casas, as empresas, liberando para a atmosfera os gases. Temos aqui a emissão dos gases dióxido de enxofre, né? O SO2, e o NO2, óxido de nitrogênio. Em contato aqui com o vapor d'água presente da atmosfera, como a gente já analisou aqui, vai formar o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. E aí vamos dar, com isso, origem às precipitações, né? Quando a atmosfera vai chegar no ponto de saturação, né? Quando a água ela entra no estado líquido lá na atmosfera, ela se precipita em forma de chuva, de neve, neblina, etc., formando as chuvas ácidas. E aqui são as consequências, né? As florestas, elas são corroídas, as plantas são corroídas. Quando caem em cidades, corrói construções, monumentos, estátuas. Isso é muito prejudicial para o ser humano, tá bom? Essa água aqui, de jeito nenhum, é própria para o consumo do ser humano, certo? Tem um teor muito ácido e a gente não pode consumir. Pode causar sérios problemas à saúde humana também, tá bom? Então, esse é um dos problemas que o continente europeu tem. Na página 82 vem dizendo que o uso de combustíveis fósseis, sobretudo o carvão, lá na Europa eles usam bastante, contribui para a formação e emissão de compostos que reagem na atmosfera, que a gente vê aqui, formando soluções ácidas que precipitam com as chuvas. Elas podem causar corrosões, por exemplo, em peças metálicas ao ar livre. Muito bem. Então, vamos para o segundo problema causado pelas pessoas lá no continente europeu. E esse é um problema que não é apenas presente lá na Europa, mas em várias partes do mundo. Desertificação. O que é a desertificação? No livro vem definindo o conceito como um processo de degradação do solo. Está aqui o solo, todo rachado, todo trincado, vamos dizer assim, empobrecido, né? O que causa essa degradação? Como, por exemplo, recorrentes incêndios, mudanças climáticas ou ação humana. Tem atingido principalmente o sul da Europa. Então, vamos falar aqui sobre os incêndios, tá certo? Quando uma vegetação ela pega fogo, infelizmente isso daí prejudica bastante o solo, tá certo? São altas temperaturas que vão matar os nutrientes do solo, que serviriam, por exemplo, para sustentar a vida de diversos tipos de vegetais, tá certo? Pouquíssimos tipos de vegetais conseguiriam sobreviver a um solo tão pobre em nutrientes assim. Tá certo? Você vê aqui, por exemplo, só vegetações de gramíneas, vegetações muito ralas, muito pequenas. Não tem como criar raízes grandes em um solo tão empobrecido assim. No sul da Europa, a gente tem esse processo de desertificação. Às vezes, o próprio ser humano é quem causa incêndios criminosos. A gente tem observado aqui no Brasil a situação do Pantanal,
infelizmente, notícias nos jornais, né? E existem sérias suspeitas de que foi causado por seres humanos ligados aí à criação de animais, criação de gado, né? A pecuária. Eles causaram de maneira intencional a queimada para abrir espaço para a criação de animais. E aí perde-se o controle, o fogo se alastra e vários hectares são destruídos, né? E animais são mortos de maneira criminosa, certo? E na Europa acontece isso. Isso é uma das coisas que pode causar desertificação, porque mata os vegetais, ó, e a região ela ganha essa feição, essa característica visual aqui, ó, com um solo empobrecido, né? Não tem nenhuma árvore, não tem animais, assemelhando-se assim a um deserto, tá certo? No livro de vocês vem falando sobre o caso do sul da Espanha, lá na cidade de Múrcia, onde uma barragem ela acabou se esgotando, né? Por causa da desertificação que se agravou na região. Na nossa região, nós estamos também passando um processo de desertificação. Você vê, por exemplo, a cidade de Acari, e lá em Caicó também, as barragens nos açudes, durante muito tempo, né, em tempos recentes, antes da chuva desse ano, as barragens estavam parecidas com isso daqui, né? Com a situação semelhante a essa daqui, por causa do longo período de seca, né, ou de estiagem, muitas vezes causado pelo ser humano, quando desmata, né, e acaba prejudicando o regime de chuvas da nossa região também. Certo? O aquecimento global pode ser outro agente que pode piorar a desertificação em algumas partes do mundo. Tá bom? Então esse é outro problema que nós vivemos aqui no sul da Europa e em outras partes do mundo. Mas como estamos falando da Europa, é um exemplo que a gente fala com relação ao continente europeu também. Outra coisa que o livro de vocês cita é a exploração de recursos pesqueiros. O peixe, ou os peixes, fazem parte da culinária dos europeus, né? Muito gostoso, né? O salmão, por exemplo, é um peixe muito consumido lá na Europa, muito apreciado ali em Portugal, entre outros países que têm o costume de pescar, né? A Islândia é um país onde a pesca é muito importante. Países próximos dos oceanos, né? Geralmente tem a pesca como uma atividade econômica muito importante, certo? E ali no sul da Europa nós temos o Mar Mediterrâneo. E lá no Mar Mediterrâneo existe muita atividade da pesca. O que pode acontecer se a pesca ela não é feita de uma maneira controlada? Infelizmente, pode colocar em risco a extinção de alguma espécie de peixe ou algumas espécies de peixes. Então, às vezes, quando você pesca em época de procriação, você acaba matando peixes que poderiam estar desovando, né? E isso daí vai causar um problema muito sério, porque as populações de peixes vão sendo drasticamente reduzidas e podem ser gradualmente extintas, né? Algumas espécies de peixes. Então, o ser humano poderia melhorar essa situação pescando, né, de uma maneira mais controlada, diminuindo, né, a quantidade de peixes pescados, colocando a pesca em apenas algumas épocas do ano, enfim, controlando de alguma maneira, para poder evitar esse risco aí ao meio ambiente. Então, infelizmente, algumas espécies estão seriamente em perigo de extinção por causa da situação do ser humano, que explora e não pensa no dia de amanhã, pensa só no presente, e na economia, e no dinheiro, e assim por diante, sem pensar no futuro, ou nas espécies de animais que estão correndo risco, né, de extinção, pensando apenas na própria barriga, né, no próprio ego, e não pensando no próximo ou no dia de amanhã, né, nos animais. É muito triste quando isso acontece. Existem pessoas que defendem os animais, pessoas ligadas ao ativismo, né? Existem algumas ONGs, como a Greenpeace, que defendem, né, os animais e assim por diante. Mas, infelizmente, às vezes não conseguem fazer frente a essas pessoas que estão aí ligadas a essas atividades econômicas e, infelizmente, o prejuízo continua aumentando e não diminuindo.
Mas é assim mesmo, a gente tem que ter paciência, né? E conviver com essa situação. Algumas pessoas fazem protestos, algumas pessoas mudam seus hábitos alimentares para evitar, pelo menos a nível assim, individual, né? Não estar causando dano aos animais. Alguns se tornam vegetarianos, outros se tornam veganos, não comem nenhum tipo de comida de origem animal, né? Para, pelo menos ali de maneira pequena, tá fazendo a sua parte, né? Reduzindo o consumo desses animais, né? Que acabam sofrendo e morrendo para alimentar o ser humano, tá bom? Vai de cada pessoa essa decisão aí, né? Uma decisão pessoal, particular. Outro problema que está presente no continente europeu é a questão do resíduo nuclear. Lá na Europa, existe essa opção de produção de energia elétrica. A gente vai estudar mais sobre isso especificamente no ensino médio. Como é que a eletricidade ela é produzida? Existem várias maneiras, né? O uso da força das águas, o uso da força dos ventos, do sol, usando combustíveis fósseis como carvão, entre outros. E uma das opções é o uso da energia como energia nuclear como fonte também de eletricidade, tá bom? Não vou entrar em detalhes não, mas vocês vão estudar isso mais para frente. Quando a energia nuclear é produzida, ela vai gerar resíduos ou rejeitos. E esses rejeitos, eles são perigosos para a saúde humana, tá certo? Por quê? Porque em contato com as células pode acontecer o quê? Mutações ligadas à genética das células vivas, tanto de seres humanos como de animais, plantas, né? Algumas substâncias nucleares, né? Algumas substâncias têm potencial ionizante, vão causar mutações genéticas e isso daí pode trazer sérias doenças ao ser humano, consequências, né, muito sérias a curto ou a longo prazo, dependendo da exposição à radiação, né? Infelizmente lá na Europa nós temos um capítulo triste da história que foi a explosão lá na usina nuclear de Chernobyl. A gente também vai estudar mais sobre isso no futuro, né? Na época da União Soviética, né? Ali na Ucrânia, né? Houve uma explosão, uma grande explosão, né? Que infelizmente foi um descuido que causou sérias consequências. Muitas pessoas morreram ou adoeceram por causa da exposição à radiação. E até hoje existe radiação lá naquela região. Algumas áreas foram até desabitadas. São cidades que não existem mais, só existem ruínas, como Pripyat, por exemplo, né? E além do risco de explosões, existe a questão do perigo de vazamentos, porque esse lixo aqui ele é descartado em determinados locais, e se esse descarte não for feito de uma maneira muito correta, muito cuidadosa, pode ser que aconteça algum vazamento. E aí pode acontecer de alguém ter a exposição a esse tipo de radiação aqui. Inclusive aqui no Brasil, uma vez, aconteceu lá em Goiás, uma pessoa teve contato com césio 137. Era um material brilhante, né? O homem foi lá, achou bonito, pegou, levou para casa. Aconteceu que a família dele, ele também se expuseram e tiveram problemas sérios de saúde, enfim. Mais detalhes sobre isso vocês podem observar na internet, existem até vídeos falando sobre esse capítulo daqui do Brasil também. Exposição à radiação muito séria, e isso trouxe prejuízos à saúde daquelas pessoas que se expuseram. Não tenho certeza se chegaram a morrer, mas passaram perto disso, no mínimo, né? Porque causam muitos problemas à saúde. Tá bom? Mutações genéticas que podem causar hemorragias, até mesmo câncer, na pior das hipóteses, levando a óbito. Muitas vezes, até em dias, dependendo do caso. Se a pessoa tiver contato muito próximo, muito provavelmente ela não vai sobreviver, certo? Então, esse é um risco que acontece lá da questão da energia, produção de energia nuclear, são os resíduos. Por mais que seja uma fonte considerada limpa, porque
não vai liberar poluentes para a atmosfera, por exemplo, né? Mas tem que ver, tem que se analisar, tem que ser estudado o que deveria ser feito para descartar melhor esses resíduos nucleares, certo? Vamos lá agora para o último problema, citado aqui da página 82, que é a questão das destruições da vegetação nativa. Vegetação nativa é a vegetação original de qualquer lugar que seja, certo? Então, não foi plantada por ninguém, nenhum ser humano plantou a vegetação nativa. Ela já estava lá, nasceu sozinha, sem nenhuma interferência humana. Na Europa, nós temos a vegetação nativa. Como a gente estudou na aula passada, nós temos floresta de coníferas, né? Nós temos a floresta boreal, enfim. E essas vegetações deveriam ser protegidas, bem cuidadas, para que não houvesse a destruição delas, porque elas são muito importantes para o meio ambiente. Geração de oxigênio, a vida animal também aprecia bastante, né, a preservação dessa flora, né, dessas vegetações nativas. Mas o que acontece? O ser humano, infelizmente, até mesmo na Europa, né, tem causado incêndios florestais. E esses incêndios florestais acabam dizimando as espécies animais típicas daqui da Europa, do continente, e diminuindo até a biodiversidade, causando risco até de extinção de algumas espécies, porque tira o espaço de reprodução deles, tira o espaço de vivência deles aqui, por meio de queimadas. Exemplos de animais que sofreram e que sofrem com isso são o bisão. Não sei se vocês já viram um bisão, é um animal, um mamífero muito, muito grande, parecido com um boi, né? Um bisão. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui uma figura de um bisão europeu. Aqui é o bisão europeu, tá? Esse animal aqui é semelhante a um boi, um búfalo, um animal muito, muito grande, muito forte, né? E quando você causa as queimadas, você acaba destruindo o espaço de vivência desse animal aqui, que vivia aqui das pastagens, né, da Europa. Algumas pessoas, infelizmente, sem pensar, né, no futuro ou nos animais, acabam destruindo o espaço de vivência desses animais, né? E o lince europeu, esse animal aqui semelhante a um gato, né? Vamos dizer assim. Parece um gato, só que ele tem umas características peculiares na sua pelugem. Talvez vocês já tenham visto algum documentário. Passa bastante, por exemplo, no Animal Planet, Discovery Channel, ou no Globo Repórter, às vezes fala sobre os animais. Isso aqui é um exemplar de animal europeu, também está presente na Ásia, né? Muito peculiar, parece um gato, né? O rosto dele. Mas você vê que tem umas patas aqui, uma semelhança com onça, o rabo curto aqui, as orelhas pontudas. Um animal muito bonito, né? Mas, infelizmente, tem perdido espaço aí por causa da questão dos incêndios florestais, que é o habitat dele, né? Onde ele vai viver, onde ele vai ter seu alimento, né? Então, aqui nós estudamos alguns exemplos de problemas ambientais que estão presentes no continente europeu. E no finalzinho do livro de vocês, deixa eu só interromper aqui o compartilhamento. Pronto. O finalzinho aqui vem encerrando dizendo que um dos maiores desafios para o continente europeu tem sido diminuir as emissões de gases que contribuem para o aquecimento global. Mais uma vez a questão do aquecimento global aí. Quais são alguns desses gases? O CO2, por exemplo, é um dos que mais se destaca, né? O metano também, entre outros. E os países campeões em emissões são a Rússia, a Alemanha e o Reino Unido, que historicamente se destacam pela sua industrialização, né? Presença ali de fábricas, né? De veículos também, liberando bastante CO2 para a atmosfera e levando a Europa também ser um dos
grandes emissores de poluição para a atmosfera, causando o agravamento do aquecimento global. Muito bem. Mais detalhes sobre Chernobyl vocês podem pesquisar ou esperar, que aí no ensino médio a gente estuda mais detalhadamente sobre o capítulo triste da história de Chernobyl. Se vocês quiserem depois, no privado, eu posso indicar a vocês um vídeo muito interessante de um canal que eu sou inscrito nele no YouTube. Se chama Nostalgia, canal Nostalgia. Tem outros também, mas o do canal Nostalgia é bem interessante, é o documentário onde ele falou bastante sobre o episódio lá de Chernobyl e a situação atual e como aconteceu, entre outros fatores. Não sei mesmo se vocês podem ir atrás e ver que existem vários canais falando de várias óticas diferentes. Tá bom? Então é isso. Para hoje, o assunto foi esse. Espero que tenha ficado claro, né? Não tenha restado dúvidas. Mas se tiver algum ainda, não tem problema. Pode ficar à vontade, mandar suas dúvidas aí, pode perguntar no grupo, ou se não, deixar no comentário do vídeo. Eu vou ter o prazer em responder, certo? Muito obrigado pela atenção, pela sua paciência e audiência. A gente se vê mais na semana que vem. Até a próxima. Tchau. Se cuidem.